Olá, pessoal que acompanha o nosso canal e olá, cursistas do ProLEI Mato Grosso. Nós estamos gravando alguns vídeos com o intuito de revisar os conteúdos que foram trabalhados presencialmente. Nós vamos trabalhar hoje com o tema 2 do caderno 1, que vai falar para nós sobre a docência na educação infantil, contextos e práticas. Acompanhe comigo. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Lígia Costa, sou graduada em Letras com habilitação em Português e Literatura, também sou graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Além disso, sou autora de 3 publicações editadas e publicadas pela editora Verson de São Paulo: As Aventuras de Vovô Nezinho, As Aventuras da Menina de Olhos Brilhantes e Crônicas de Sala. Para começar a nossa reflexão, trago para vocês essa frase de Maria Montessori que fala: a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Devemos ter em mente que as nossas crianças são seres pensantes e devemos encará-las e enxergá-las como sujeitos de sua aprendizagem e não como meros receptores. Para iniciar o diálogo, alguns questionamentos são importantes. O que é ser professora da educação infantil? Qual o sentido dessa prática para você? O que a levou a ingressar nessa área? Como você se sente ao se responsabilizar pelos cuidados e pela educação de crianças ainda tão pequenas? Quais os desafios enfrentados no seu cotidiano, no exercício da docência? Que tal refletirmos sobre a prática docente ao longo da história? Para isso, é necessário ter em mente que a prática profissional docente na educação infantil é uma ação social, histórica e cultural, marcada por visões, representações e concepções que a influenciaram. E devemos ter em mente o reconhecimento das crianças, inclusive dos bebês, como sujeitos de direitos. Quem são esses sujeitos? São crianças e estas são sujeitos ativos, criativos, capazes e que têm na brincadeira a principal forma de se relacionar com os outros e com o mundo. Se observamos as brincadeiras de uma criança, percebemos que através delas elas são capazes de se expressar. E dentro da educação, devemos ver a brincadeira com intencionalidade pedagógica e que esta está nos dizendo muitas coisas acerca desse sujeito ativo, criativo e que é capaz de ser autor de sua aprendizagem. Nosso objetivo geral: favorecer a sua reflexão pessoal sobre essa atividade à luz de conhecimentos e análises a respeito do que significa ser professora dessa etapa da educação básica. E devemos ver também que esse programa é uma ação do Criança Alfabetizada e também que a educação infantil passa a ser vista como política pública. Ao final,
educacional, espera-se que você seja capaz de compreender as especificidades que caracterizam a prática docente realizada com crianças desde os primeiros meses de vida. Relacionar elementos da sua prática como professora com princípios e concepções que sustentam a prática docente na educação infantil. Alguns aspectos históricos que são importantes ser trabalhados. A educação infantil passou a ser chamada de educação infantil apenas em 1996. E esta nomenclatura foi acrescentada à Constituição Federal de 1988, que também vem trazer algo sobre educação infantil, com acréscimos à lei através de leis complementares. Também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. E a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No trabalho com os bebês e crianças até os 3 anos de idade, na questão histórica, antigamente predominava a ideia de que as instituições exerciam a função de substitutas da família e da mãe, principalmente aquelas de tempo integral. Além disso, as creches e pré-escolas não contavam com profissionais com formação adequada para a função que deveriam exercer. Cuidar e educar em espaços coletivos. Foi a LDB de 1996 que definiu a formação necessária para atuar nesta modalidade, que é a modalidade de ensino superior. A nossa LDB já preconiza de que professores, para atuarem na educação infantil, devem ter em sua formação ao menos uma graduação, uma licenciatura. É claro, admitindo-se o nível médio magistério. E nós temos algumas cidades ainda, como Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, que ainda têm as suas escolas históricas e que ainda formam professores no magistério. Ainda em nossos dias, há uma grande parte dos municípios brasileiros que tem dificuldades de implementar o que determina a legislação. Ser professor ou professora de educação infantil. Nós devemos entender que essa é uma categoria profissional única, mas que tem um plano cognitivo e que esta pode colaborar no preparo para o ensino fundamental. Eu costumo dizer que nós preparamos a base sólida para que essa criança possa passar pelo ensino fundamental e receber os diferentes tijolinhos de conhecimento, fazendo aí a sua casa, a sua estrutura. E sua finalidade de compartilhamento do cuidado com as famílias e comunidade. E aí eu já vou pedindo vocês perdão pelo barulho dos meus cachorros. Vamos refletir sobre o sentido de cuidar e do educar na educação infantil. Bom, e vamos refletir sobre algumas perguntas. O que se entende por cuidado de crianças pequenas? Cuidar dessas crianças é principalmente apoiar o seu desenvolvimento como sujeitos com capacidade de interação e aprendizagem, como sujeitos
dependentes de cuidado. Mas o depender de cuidados não tira nem um pouco a capacidade que essas têm de aprenderem e de serem sujeitos da sua aprendizagem. É importante observar o cuidado no trabalho da professora de educação infantil torna essa prática especialmente importante e carregada de significado para a experiência de adultos e crianças no ambiente educacional. Como vimos no outro encontro, um encontro de gerações que tende a contribuir com conhecimento para cada sujeito envolvido. Pessoas em desenvolvimento que se constituem no contato diário com os adultos e com outras crianças. Esses são os nossos alunos da educação infantil. Por isso, o ambiente educacional deve ser estimulante para meninos e meninas que ali se encontram. As ações devem expressar a responsabilidade pela segurança e pelo bem-estar, que se traduzem em conforto, alimentação, espaço físico, mobiliário e materiais adequados à idade das crianças. O que se entende, então, por educação? Tendo em vista que a educação, como primícia de educar a criança, no sentido de que ela venha trazer para a escola atitudes coerentes com o espaço escolar, é, de fato, responsabilidade da família. Mas é preciso pensar de forma mais ampla. Isso significa considerar que nessa prática, a de educar, estão presentes as aprendizagens de diferentes conteúdos, procedimentos e técnicas e também aquelas relativas às atitudes, à compreensão de si e do outro e do mundo. Tendo essa perspectiva, devemos ver que educar é ensinar, é orientar, é construir regras de convivência, é construir regras de uso dos espaços, é organização do tempo. Quando se trata de educar, na perspectiva educacional é preciso cuidar do físico, do social, do afetivo, do cultural. Ao mesmo tempo que a professora consola uma criança que chora diante da separação da mãe no início da jornada da instituição de educação infantil, ela ajuda a se tornar mais segura e a internalizar e compreender o transcurso do tempo até que a mãe volte para buscá-la no final do dia. Além disso, além de consolá-la, o adulto a estimula a interagir com os colegas e com os objetos. Outras aprendizagens entram em ação, na medida que para isso será preciso compartilhar o espaço, os brinquedos, esperar sua vez, dar a vez ao colega, marcando uma série de operações cognitivas e de relações sociais e afetivas fundamentais para a constituição do ser humano. É com essa visão de educação e de cuidado que os instrumentos normativos que regem atualmente a educação infantil definem as diretrizes que devem orientar as propostas pedagógicas e sua implementação na educação infantil.
nos fala Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil. Em seu artigo 8º, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. E a relação com a família? É de compartilhar o cuidado e a educação, e não de substituir. Afinal de contas, a família faz parte dessa grande engrenagem chamada comunidade escolar, o que é diferente de substituir. Vamos analisar esta situação. A professora inicia a roda com a música da serpente. As crianças começam a se arrastar pelo chão da sala e, em dado momento, se amontoam umas sobre as outras. Após cantarem e brincarem com a música, a professora Bruna convida as crianças a se sentarem e inicia a roda de conversa. Começa perguntando a Jonas se ele estava sentindo dor por causa da batida de cabeça no chão. Antes de o menino responder, Gabriel e Marcos discutem novamente. Marcos fala que Gabriel não sabe brincar e que tinha ali machucado na hora em que as crianças se amontoavam. A professora tenta mediar a discussão, garantindo que ambos tenham direito à fala. Em dado momento da fala de Marcos, Marcelo olha fixamente para a boca do menino e grita: "Nossa, você tem uma cárie!" A partir de então, o tema da discussão passou a ser doenças e mal-estar. Marcos, em seu momento de fala, comentou que, quando viajou com sua mãe, ao comer um biscoito, sentiu-se mal e vomitou o ônibus todo. Em seguida, as outras crianças começaram a falar algumas situações em que tinham vomitado. Daniel, então, levanta de seu lugar e, de pé, começa a interpelar a professora com sua primeira pergunta: "Toda criança vomita?" A professora lhe solicita que se sente novamente. O menino retorna ao seu lugar e, não satisfeito após alguns segundos, levanta-se novamente e parte em direção à professora. E outra vez pergunta: "Por que a gente vomita?" A professora discute o assunto com a turma, mas não explora o tema proposto por Daniel de modo mais acentuado. O que a cena nos mostra? Nos mostra um pouquinho da cultura da criança. Essa cena nos mostra como as crianças estabelecem relações entre as situações presentes na instituição de educação infantil e vivências passadas em outros espaços. As crianças costumam apresentar perguntas que, se levadas a sério, podem proporcionar ricas situações de conversa, de pesquisa e de inúmeras formas de registro. É nesses momentos de conversa, de interação nas rodas de conversa, as famosas rodinhas, que podem, professor, surgir aí as nossas sequências didáticas,
e podem dar ideias para os nossos trabalhos cotidianos. Podem gerar sequências didáticas e ainda projetos. Bom, espero que você tenha podido entender um pouco mais sobre esse assunto e eu te vejo no próximo encontro.